Vamos agora para o segundo bloco do debate, que obedece aos mesmos moldes do primeiro. Pelo sorteio, o primeiro candidato a fazer a pergunta ao outro candidato é Luiz Fernando Pezão. 30 segundos para a pergunta. Senador Marcelo Crivella, o Estado do Rio, nós fizemos, na nossa administração, nós fizemos um programa Somando Forças, onde a gente faz parceria com todos os municípios do Estado, os 92 municípios. Quais são os seus planos para apoiar os municípios, principalmente aqueles municípios do interior? 2 minutos para a resposta de Marcelo Crivella. Pezão, eu quero fazer um orçamento territorializado. Eu acho que os nossos municípios têm potenciais específicos de cada local, de cada área, não só geográfico, não só de subsolo, de solo, mas também humano. Mas não vi isso no seu governo, não. No final do governo, vocês fizeram Somando Forças e que foi, eu diria, uma coisa importante, mas que não deixou projetos estruturantes. O fato é que o Estado não tem planejamento, Pezão. Nós não temos planejamento. A nossa Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, ela só faz orçamento e faz gestão. E, aliás, o plano plurianual não teve uma audiência pública. Foi questão de riso em Brasília. Não teve uma audiência pública. Nem foi coordenado com os municípios. Então, há muita coisa boa no nosso Estado. Quando a gente fecha os olhos, por exemplo, e fica imaginando o Noroeste Fluminense, os 3 municípios do Noroeste Fluminense, ali eu consigo ver, o Felipe Peixoto está ali, uma grande indústria para a produção de peixe. Nós importamos 200 milhões de toneladas de peixe por ano. Quando a gente está vendo, por exemplo, Porto Açu, tem uma retroárea espetacular que a gente pode atrair muitas empresas e ser eixo de logística no Brasil. Também acho que se tivéssemos feito há muito mais tempo infraestrutura na Baixada Fluminense, água, esgoto, telecomunicações, nós já teríamos tido condições de adensar cadeias produtivas do nosso Estado ali. Já citei isso aqui antes. Parcerias com municípios, vou fazer todas, sobretudo com planejamento. Acho que a gente não tem isso. Por exemplo, não tem zoneamento, uso do solo. Os municípios não têm política de uso dos solos. Até hoje, tem rua na Baixada que não tem CEP, pô. E o nosso Estado é o terceiro em arrecadação de ICMS. Éramos segundo, mas o governo de vocês passamos a terceiro, perdendo de Minas. 1 minuto para a réplica de Luiz Fernando Pezão. Senador Marcelo Crivella, nós repassamos 1.650 bilhões de reais a todos os municípios. E estamos com convênios ainda vigentes. Temos o maior programa hoje nos 7 anos, não foi só agora, não. Temos o maior programa hoje de apoio aos municípios, que são o Bairro Novo. Nós estamos fazendo 2.700 ruas na Baixada, levando pavimentação. Jardim Catarina, que era uma cidade de 150 mil pessoas que não tinham uma rua calçada, uma estação de tratamento de esgoto. Então nós não discriminamos nenhum prefeito. E nós vamos continuar fortemente, senador, apoiando a todos os municípios. Nós estamos fazendo agora voo aerofotogramétrico de toda a Baixada Fluminense e vamos dar com uma base de dados como nunca teve a Baixada Fluminense aos 22 municípios para eles se prepararem, para eles poderem se desenvolver cada vez mais. 1 minuto para a tréplica de Marcelo Crivella. É o que eu disse a você confirmou minha resposta. Estamos fazendo agora, vamos fazer agora. Já passou 8 anos, Pezão. O CEPERJ, Pezão, tem um estatístico. Eu estudei na ENSE, Escola Nacional de Ciência Estatística, Rodé Cavalcante. Tem um estatístico CEPERJ, o nosso órgão de banco de dados, tem um estatístico, tem mais 3 que são contratados nessas OS, que me preocupam muito no Estado clientelista como o nosso, chaguista como o nosso, tem metade do orçamento em OS. Metade do orçamento, 30 e tantos bilhões em OS. Repito, não fazemos planejamento, não descortinamos os caminhos do progresso dessa terra, não adensamos cadeias produtivas, não formamos mão de obra para elas. E tivemos, nesse período que passou do governo do PMDB, a melhor arrecadação tributária. Só não foi melhor do que no tempo do Garotinho por causa do royalties. Mas tivemos muito dinheiro e não fizemos políticas estruturantes que tínhamos que fazer. Agora quem faz a pergunta de 30 segundos é Marcelo Crivella. Tenho aqui em minhas mãos um relatório do Tribunal de Contas do Estado, Pezão.
Foi encaminhada a CPI do Senado. Pezão, é uma barbaridade o que tem de contrato da Delta com dispensa de licitação e termos aditivos de até 300 milhões de reais. Está aqui. Tem 171 folhas. Aliás, o número é até sugestivo, 171. Está aqui, ó, assinado pelo presidente. Como é que você explica isso, Pezão? 2 minutos para a resposta de Luiz Fernando Pezão. Senador, eu explico, eu quero ter acesso, mas o tribunal nós estamos com 7 anos de contas aprovadas. Recomendações sempre são feitas, tem que ver qual foi o interesse. Eu estou achando que seu aliado, né, que gosta de abrir ações populares, que tem uma fábrica e uma indústria hoje de levar assuntos, ações populares, né, mais de 250 ações que a gente... tem uma indústria hoje, que a OAB está até investigando, que o seu aliado montou aqui, de fazer essas ações. Eu me preocupo muito, senador, com a sua aliança. Eu estou preocupado porque o senhor nunca foi uma pessoa assim. Né? Claro que a gente presta qualquer esclarecimento e é obrigação nossa. O governo que mais tem transparência foi o nosso governo. A gente hoje tem todos os dados nossos disponíveis na internet. Foi um governo que hoje contratou gestores para todas as suas secretarias. Foram mais de 90 mil funcionários públicos contratados. Nós temos hoje, senador, mais fiscais de renda do nosso período que a história da Secretaria de Fazenda, que possibilitou esse Estado ter grau de investimento das 2 agências de risco. Quando a gente vai pegar um empréstimo hoje, nós pegamos de todas as fontes hoje, porque é um Estado que fez o seu dever de casa, tem suas contas em dia. Quando a gente pode ir acessar o mercado com a SEDAI, que era uma empresa que o seu aliado quebrou, que ficou 5 anos sem balanço, meu caro Bispo Crivella, nós hoje fizemos a maior operação da história da SEDAI. É uma empresa adimplente que permitiu. O dinheiro está em conta hoje para o próximo governador fazer esse investimento e nós vamos fazer de levar a água toda a Baixada Fluminense. Agora, eu tenho o maior prazer de responder a todas as questões que o senhor trouxer desse relatório. 1 minuto para a réplica de Marcelo Crivella. Pezão, eu acho que você vai responder na CPI. Você era secretário de Obras. Não estou fazendo qualquer comentário sobre a sua lisura. Acredito que você é um homem de bem. Mas o governo a quem você pertence foi o governo dos maiores escândalos da minha terra. Dos jantares em Paris com guardanapo, um dos mais entusiasmados era o secretário de Saúde, enquanto o povo aqui sofria na fila, temos 20 mil pessoas, Pezão. É isso que me revolta. São essas coisas que eu trago ao debate aqui, e essa é a minha luta. Enquanto sua campanha era de 100 milhões, a minha não chegou a 1. Eu lutei sozinho para chegar ao segundo turno, e cheguei, porque Deus quis. Porque Deus quis e o povo do Rio de Janeiro quis. Da maneira, Pezão, que esse relatório você não vai conseguir explicar. Como é que nós conseguimos fazer centenas de contratos com uma empreiteira Delta sem licitação? 1 minuto para a tréplica de Luiz Fernando Pezão. Senador, todos os nossos processos licitatórios, hoje nós temos em cada secretaria um procurador do Estado, de carreira. Nós fizemos tudo dentro da lei. Senador, o governador Sérgio Cabral não responde a um processo. O senhor, junto com o garotinho a gente já tinha colocado, ele já deve estar lá no divã. O senhor vai acabando de ir para o divã e ficar falando só em Cabral. Vamos discutir o futuro desse Estado, senador. Vamos discutir os problemas que o Estado tem. Esquece os problemas, esquece o que ocorreu e a gente que não trouxe prejuízo nenhum ao Estado. Todo o nosso processo licitatório foi aberto, passou pelo Tribunal de Contas, está aprovadas as nossas contas em 7 anos. Senador, eu lamento que o senhor, né, que sempre foi uma pessoa propositiva nessa campanha, fique só com esses ataques, que eu não sei o que vai beneficiar a população do nosso Estado. Na segunda parte do segundo bloco, voltamos a abrir espaço para os nossos convidados. Quem abre a sequência de perguntas é o humorista Marcelo Madureira. Aliás, Marcelo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A pergunta será feita ao Marcelo Crivella. Ao AB, pelo convite.
Veja, claro. Xará, eu tinha pensado uma pergunta para saber como é que, no caso do senhor ser eleito, ou você ser eleito, como é que seria seu relacionamento com o carnaval carioca, com essa festa pagã, com os desfiles da escola de samba, com os bicheiros e tudo mais, vis-à-vis as suas convicções religiosas, as quais eu respeito. Agora, mas hoje eu abro o jornal e me deparo com uma foto que eu fiquei estarrecido. O senhor nem foi eleito e já aparece sentado ao lado dos ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Por que o senhor anda em tão mais companhias, candidato? 2 minutos para a resposta de Marcelo Crivella. Marcelo, política não se faz sozinho, não é jogo de sinuca, é jogo de futebol, precisa de um time. O ex-governador Garotinho teve 1,5 milhão de votos, portanto ele tem legitimidade. As pessoas votaram nele, pessoas que pensam diferente de você, mas que têm o direito de pensar e votar, e fizeram isso, e votaram. O que me fez pedir o apoio a ele me dar o apoio, é derrotar esse governo, do guardanapo, da corrupção. O Globo também publicou 1 bilhão de assalto à Petrobras. 1 bilhão. Nos 4 anos, o Pezão falou que deu 1 bilhão para todos os municípios, 91 municípios. 1 bilhão. O Globo diz também que esse assalto à Petrobras pode chegar a 10 bilhões. Nós temos a classe política mais rica do Brasil. Nossos políticos estão riquíssimos. Nós temos um neochaguismo implantado aqui. Você acha, Marcelo, que esses políticos que se enriquecem no poder não influenciam, por exemplo, o mau comportamento dos comandantes de polícia militar? Você acha que a polícia não vira milícia? Vendo que parlamentares vão para a política e enriquecem, andam de helicóptero, não só eles, mas o cachorro, a manicure, enfim. Isso tudo é um câncer com metástases que vai por todo o setor. Para derrotar isso, nós precisamos de aliança. Vamos fazê-las sem interferência. Vamos governar, movidos pela nossa consciência, pela fé em Deus. Eu acredito que Ele está ao nosso lado. Mas, sobretudo, guardando o sagrado interesse do público, Marcelo. Pode ter certeza que eu vou ser um governador para zelar e velar pelo interesse do povo. Foi isso que fiz na África, 10 anos, foi isso que fiz no Sertão, com recursos próprios. É isso que eu vou fazer no Rio. Comentário de 1 minuto do candidato Luiz Fernando Pezão. Senador Bispo Crivella, o senhor fez a campanha, até a última campanha, o senhor teve doações de todas as grandes empreiteiras do país. O senhor tem essa organização, que é a Igreja Universal, que é um exército hoje, disponível com os pastores hoje, pregando o ódio, a raiva. Até fiquei surpreso, né, das palavras que foram dirigidas à minha candidatura naquele templo em Nova Iguaçu. Eu acho que se utilizar de uma máquina dessa, misturar religião e política, esse é o grande câncer que nós não podemos ter no país. Nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso e com essa prática. É lamentável que cultos dessa natureza pelo Estado afora sejam feitos nos dias antes da eleição, né, explorando, infelizmente, tempo esgotado, candidato. Candidato Marcelo Crivella, replica em 1 minuto. Não, eu não aprovo o que foi feito ali. Agora, são pessoas que estão revoltadas contra vocês, Pezão. E a gente entende isso. Revoltadas com caos na saúde, com caos na educação. Essa semana uma criança morreu com um tiro na cabeça. Foi para o Adão Pereira. Ele falou do Instituto do Cérebro. A criança morreu com edema cerebral porque não foi atendida. É isso, Pezão, que está em jogo. Não é política com religião, não, Pezão. Você tenta levantar coisas superadas. 12 anos da minha carreira política, eu nunca misturei uma coisa com a outra. Não tem um discurso, um recurso, uma lei que eu tenha feito para beneficiar a minha igreja. O que está em jogo aqui, Pezão, é o interesse do povo, que vocês não priorizam quando tem o interesse de vocês em jogo.
Agora quem faz a pergunta ao candidato Luiz Fernando Pezão é o pastor Silas Malafaia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que no primeiro turno das eleições eu apoiei pastor Everaldo para presidente, que é meu amigo de mais de 30 anos. A revista Veja publicou que eu ia apoiar Lindenberg. Depois retirei o apoio a Lindenberg porque o PT começou a perseguir minhas instituições e fiquei neutro no primeiro turno do Rio de Janeiro. É para o pessoal saber que é um mentiroso aqui. Deixa eu fazer a pergunta a você, Pezão. É o seguinte, no governo Cabral, antes dele ser eleito, ele conversou e chamou os pastores evangélicos, eu era um deles, e disse que o Cabral parecia mais ativista gay do que qualquer outra coisa. E nós fizemos questionamentos sobre a questão do PL 122, que era privilégio para o ativismo gay. E ele se comprometeu, não, no meu governo não vai ter nada disso. E quando passou a governar, o Estado que mais privilégio deu para o ativismo gay. Quer dizer, quebrou o que falou, não cumpriu o que acordou. Eu queria perguntar a você se isso vai continuar, porque nós não estamos aqui para massacrar ninguém. Nós queremos direitos para todos, mas privilégio para ninguém. Se o seu governo vai dar privilégios para o ativismo gay, que eu soube que entregaram ao Carlos Mink o programa LGBT. E eu estou querendo saber desse negócio. O candidato Luiz Fernando Pezão tem 2 minutos para a resposta. Pastor Silas Malafaia, eu respeito, né, os avanços que foram que teve aqui no nosso governo, foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Eu não discrimino, né, nenhuma questão de raça, de religião, questão dos direitos civis que avançaram aqui no nosso Estado, com leis que foram aprovadas por unanimidade no STF. Eu sigo religiosamente o que determina a nossa Assembleia Legislativa e o nosso Congresso Nacional. Respeito a todos os direitos, as garantias que aconteceram e os avanços que teve. Eu não discrimino ninguém. Tem mais 1 minuto, se quiser. Comentário de 1 minuto do candidato Marcelo Crivella. A questão não é discriminar, Pezão. Ninguém discrimina ninguém. Eu também não discrimino. A questão é que antes da eleição você fala uma coisa, depois fala outra. Isso é que não se pode admitir num líder político. Um líder político tem que ter posição, tem que ter direção, tem que ter palavra. As pessoas precisam confiar nas suas decisões, sobretudo nos momentos críticos da nossa civilização fluminense que vamos enfrentar aí. O problema é que antes se fala uma coisa e depois se faz outra. Isso faz com que se crie no nosso Estado os subversivos da democracia. Tem nojo de político, tem nojo dos políticos, porque depois esse cidadão desprevenido descobre que foi enganado na sua boa-fé, em todos os setores da vida pública. E é isso que nós precisamos combater, é isso que está se discutindo aqui, que você finge que não entende, Pezão. Candidato Pezão tem direito à réplica de 1 minuto. Bispo Crivella, eu tenho 32 anos de vida pública. Fui vereador da minha cidade, fui prefeito 2 vezes. As pessoas não acreditavam na minha candidatura, né, pelo meu jeito simples. O seu próprio marqueteiro me chamou de Ernesto da Capitinga. Eu tenho orgulho da minha trajetória política. O que eu assumo, eu cumpro. A minha cidade me deu, nessas últimas 3 eleições, mais de 80% dos votos. A população me conhece. E o Estado está me conhecendo, porque mais de 66 municípios lutando contra 4 candidatos, apanhando aqui, né, em todo o processo eleitoral. Nós ganhamos em mais de 69 municípios. Ganhamos em 69 municípios. Então a população me conhece, conhece o meu jeito, esse jeito simples de tratar e cumprir as coisas, de avançar sempre no interesse da população e olhar o interesse da população. Quem faz a pergunta agora gravada ao candidato Marcelo Crivella é o cineasta José Padilha. Vamos ver o vídeo. Bom, Crivella, o Rio de Janeiro, nos últimos anos, o estado do Rio de Janeiro teve índices muito baixos na avaliação da educação das escolas
públicas, das escolas estaduais. É quase que unânime no mundo civilizado que não existe crescimento nem distribuição de renda sem educação maciça. E, recentemente, foi publicado um estudo em diversas revistas famosas, inclusive no Economist, mostrando que em países em que há muita discrepância e muito entre a educação do nível superior e nível inferior, há muita gente que não tem educação de base, a única forma de se educar é através do Estado, através de investimentos maciços capitaneados pelo Estado em educação. São vários os países que fizeram esse processo e deram resultado. Não é? Você sabe que o Economist é uma revista liberal ou neoliberal e dificilmente o Economist publicaria um estudo desse que defende a interferência do Estado fortemente num setor se ele não tivesse balizado em dados estatísticos muito fortes. Bom, tendo em vista esse fato e a falência ou a incompetência demonstrada pelo governo anterior em fazer com que a educação do Estado do Rio de Janeiro melhorasse, qual o seu projeto para a educação? Marcelo Crivella responde em 2 minutos. Quero agradecer muito, cineasta, pela oportunidade da gente debater uma coisa importante, que é a educação do nosso Estado. A educação vai muito mal mesmo, tanto no ensino médio como nas primeiras séries. E vai mal porque ela não trata o professor com a dignidade que ele merece. Nossos professores ganham mal, nossos professores são obrigados a dar aula em diversas escolas e o trânsito é caótico. Os nossos professores não têm diálogo com o governo do Estado. Já fizeram greves e foram tratados, ou melhor, escorraçados pelas autoridades. E problema também da gente não ter merenda escolar suficiente. Nós gastamos cerca de 78 centavos por dia por cada aluno da merenda escolar. Desses 30 centavos vem do governo federal. É pouco, muito pouco pelo que nós gastamos com o metrô, com o Maracanã e com outras atividades que são importantes, mas não são prioritárias quando comparadas com a educação. Como é que a gente faz para melhorar a educação do nosso Estado? Eu trouxe a proposta da gente fazer o ensino integral. Ele tem razão, mesmo países que são neoliberais admitem o ativismo estatal nesse setor da educação. É fundamental para a gente. Eu vou, por exemplo, em Ipanema. Os meninos e meninas ali da Vieira Souto, classe muito alta, da Visconde de Pirajá nem tão alta, e os meninos da comunidade. Eles frequentam mesmo espaços públicos, eles vão às praças, eles vão ao comércio, vão ao cinema, vão à praia, mas na hora de ir para a escola, cada um vai para uma. É isso que está errado. Cada um vai para uma escola, e a escola que vai ao pobre não tem a mesma qualidade da que vai o rico. Nós precisamos fazer uma escola de horário integral que possa dar aos meninos mais pobres a mesma condição que tem os meninos mais ricos. Aí começa-se a acabar com a desigualdade social, mãe de todas as crises nossas. O candidato Luiz Fernando Pezão comenta em 1 minuto. Nós tiramos o Estado do 26º lugar, só na frente do Piauí, para o 4º lugar, com a 3ª nota do país no IDEB. E eu vou levar o Estado do Rio de Janeiro ao 1º lugar. O Estado do Rio de Janeiro estava 12 anos sem o professorado, sem aumento. Hoje nós colocamos o salário do professor do Estado no o 2º salário do país. A nossa hora-aula hoje é maior do que São Paulo. Nós encontramos o caminho da educação. Nós estamos construindo escolas, foram mais de 50, e colocando horário integral. Já são 26 escolas e nós vamos, só no ano que vem, fazer mais 100 escolas com horário integral, com a dupla jornada, com ensino profissionalizante. É uma emoção hoje chegar no CIEP Leonel de Moura Brizola, ver uma escola bilíngue português e francês. É isso que a gente vai levar a toda a nossa rede. 1 minuto para a réplica de Marcelo Crivella. Eu ficaria feliz se isso fosse realidade. Na verdade, nós subimos no IDEB mesmo, mas por 2 razões. Primeiro, os outros estados afundaram. Segundo, nós criamos uma coisa que é péssima. Projeto Autonomia. Sabe o que é isso? Nós tiramos da amostra para a qual nós vamos calcular o IDEB, que basicamente vem nota de alunos, e paridade com idade e ano, nós tiramos os repetentes contumazes. Os meninos que ficavam todo ano no 1º ano do 2º grau, 1º ano do 2º grau, 2º ano do 2º grau, repetiam sempre, ou nas primeiras séries do ensino fundamental. Tiramos eles.
tiramos esses meninos, colocamos esses meninos para ter uma aula, uma professora para todas as aulas, ciência, matemática, português, inglês, geografia, história, inglês e educação física. Uma professora. Eles não estão mais na amostra, eles foram abandonados. É assim que esse governo melhora o IDEB. Terminamos aqui o segundo bloco do debate Veja. No terceiro bloco, jornalistas de Veja e representantes da Estácio e da OAB vão fazer as perguntas. Intervalo de 3 minutos.